Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast da Fraternidade da Luz, do nosso projeto Vamos Iluminar o Mundo. Olá, Januário, mais um podcast, tudo mais bem? Mais um podcast, tudo bem? Todo mundo, espero que esteja bem. A gente está dando continuidade nesse trabalho tão bacana que é conhecer aqui os trabalhadores da casa, né? Que é o nosso primeiro propósito, né, Ângelo? Dentro do nosso projeto. Então a gente quer trazer os trabalhadores para contar um pouquinho da sua história, né? Que todo mundo tem uma história, né? E a gente sabe que tem umas histórias bem bacanas aí, né? Isso aí. E antes de iniciar, não esqueça de compartilhar, curtir o nosso canal, se inscrever, que sempre terão muito conteúdo bacana aqui. Se você está gostando, também mande seu comentário, ponto positivo, negativo, pergunta, que a gente... Estamos sempre aqui para esclarecer o que surgir. Sempre coloca. E hoje, Januário, faça as apresentações aí do nosso convidado. Vou fazer. É um cara aí sensacional, um estudioso da doutrina, conhecedor bastante de tudo que diz respeito ao espiritismo. Já fez um podcast com a gente quando ainda não tinha imagem, né? Exato, só som. E foi muito bom, foi um momento esclarecedor para todo aquele que ouviu, né? E para nós também. E hoje ele está voltando aqui, né? Para falar um pouquinho para a gente aí de como é que tá as coisas acontecendo aí. É o nosso amigo Leonel, né? Isso aí, seja bem-vindo, Leonel. Bem-vindo. Muito obrigado. Tá bom? Mais uma vez uma honra. Agora o público vai saber, vai conseguir conectar a voz ruim a um rosto pior ainda. Né? Então, mas é uma alegria vir aqui para casa semanalmente e viver o espiritismo diariamente. Né? Essa é a intenção da gente. Depois que a gente estava comentando esses dias que o espiritismo entra na gente, é que realmente a gente começa a entender como é que a coisa toda funciona e começa a verdadeiramente ser feliz, desde já. Né? Não é uma promessa futura só, não é uma promessa que funciona desde já. É porque a gente estava até falando um pouquinho, né, no outro podcast, né, Angela? Isso. Uma coisa é a gente participar do movimento espírita, né? Outra coisa é ser espírita mesmo, né? Completamente. E precisa diferente. Entrar em nós, né? O entendimento da doutrina, né? Por isso que o Kardec fala que tem que ser racional, né? E é um tempo mesmo, né? Não é algo que você simplesmente fala, agora a partir de hoje eu sou. Né? Porque não existe nenhum rito de passagem, né? Não existe um batismo, né? Uma apresentação, não tem nenhuma coisa cerimônia, mística, vamos dizer assim. Uma cerimônia que né, faça uma transição. Eu acho que o que transforma a gente mesmo num espírita é o esforço constante e a melhoria constante. Não é exclusividade do espiritismo, porque todas as religiões pregam que o homem se melhore. Né? Tem suas diferenças, a gente respeita, a gente entende, mesmo porque a gente veio de várias outras escolas, né? Alguns da Umbanda, outros do catolicismo, outros da igreja evangélica, outros agnósticos, outros ateus. A gente respeita todo mundo, porque está todo mundo no mesmo caminho. São todos irmãos no mesmo caminho. Né? E a gente escolheu esse, o que satisfaz mais, esclareceu mais a gente, a nossa forma de entender as coisas. Vocês vão... o Januário costuma dizer que sou um estudioso. Eu não sou estudioso, eu sou um curioso. E eu fui curioso. Mas é a melhor forma de estudar, né? Lógico. Então, mas por que eu fui curioso? Desde o começo da doutrina. Porque o que eu achava, né, que religião era alguma coisa criada para dominar gente ignorante, gente sem esperança. Né? É a velha concepção, né, materialista da coisa. E eu queria pegar um erro, por isso eu li muito, eu falei, não, alguma hora alguém vai me pedir alguma coisa, vai me obrigar a alguma coisa, vai me cobrar alguma coisa, e eu quero me antecipar, então eu vou estudar profundamente para saber onde é que está o erro. É o advogado do diabo, né? É isso. E aí li muito, né? Luiz Sérgio, André Luiz, li porque eu queria descobrir, não porque eu queria ser, né, intelectual do espiritismo. E aí a coisa foi lentamente se apresentando para mim e nunca ninguém me cobrou, nunca ninguém me obrigou, nunca ninguém nem me pediu nada. Pelo contrário, só me ajudou. E de graça. O que mostra a sinceridade das pessoas que estão no meio. Né? Se a gente tiver alguma dúvida, é só verificar. Cobrou? Não. Falei, então, deve ter muito boa intenção. Né?
Então não quer vender, não quer se impor, não quer se sobrepor a nada, quer só ajudar. E isso foi uma virada de chave, né? Falei, opa, alguma coisa diferente tem aqui. E assim, o estudo constante é porque a doutrina tem muitos detalhes. E a gente lê uma vez e não percebe os detalhes. A gente lê a doutrina, que é muito completa, e depois a gente pega um livro do Chico que não complementa, ele esclarece, né? Ele esmiuça, ele detalha. Traz à luz, né? Com exemplos, né? Ele subsidia aquilo que o Kardec já tinha dito. E a gente às vezes não consegue perceber que é muito resumido. Então a gente está sempre olhando os textos do Chico, do Divaldo, porque tem muita coisa rica, responde muita pergunta. E economiza tempo, né? Exato. Já está tudo escrito. Essa reflexão, né, que a gente estava até comentando isso, né, sobre um caminho que é individual, né, onde você tem ali acesso à informação e você acaba estudando e trazendo uma luz, mas ao mesmo tempo também é um trabalho coletivo, né, de você vir, acolher, resgatar, estar junto e criar uma comunidade. Exatamente. Exato. Às vezes você fala, nossa, eu estou sozinho nessa luta aqui tentando entender, mas quando você olha, né, sai do centro do mundo e olha em volta, você fala, mas tem um monte de gente também se esforçando na mesma direção. Né? Uma outra coisa que no passado me fez enxergar as coisas de uma forma diferente é que, por exemplo, aqui na Fraternidade, como nos outros centros que eu frequentava, não tinha gente ignorante ali. Né? Tinha pessoas que estudavam muito, não tinha místicos, não tinha nada disso. Tinha gente que se dedicava, eram pessoas de nível, né? Quase uma elite. Da forma como começou o Espiritismo. Né? O Espiritismo começou na Revolução Francesa. Né? No mesmo lugar onde nasceu o materialismo, do ladinho nasceu o espiritualismo de Allan Kardec. Né? E eram as pessoas, os artistas, eram as pessoas mais cultas da época. E eu falei, mano, está invertendo todo o meu conceito desse negócio. Né? Mas o bacana, assim, que as pessoas precisariam entender de religião, quando ela quer, né, seguir uma religião, é percorrer o caminho, né? Por exemplo, eu nasci católico, né? Batizado, crismado, primeira comunhão, casei na igreja católica, meus filhos todos batizados. Então eu nasci católico, né? E nem nego que você fala, você é católico? Sou. Vou 2 vezes por ano em Aparecida, não perdi minha conexão. Sim. Só que hoje, né, o Espiritismo trouxe uma outra luz, né, a tudo. Sim. Mas olha que interessante, quando eu comecei, né, nós começamos a casa no Espiritismo, eu de alguma forma fui estudar um pouquinho teologia. E aí fui estudar o catolicismo. Nunca tinha lido nada. Como nunca católico, tinha, não. Nunca nem, né? É legal. E é uma doutrina assim maravilhosa, assim, né? A Eucaristia, Sim. né? Todo aquele processo que eles têm. Tem um fundamento muito legal, né? Simbólico, místico. Né? Muito Simbólico, forte, bacana, né? forte, né? Que tem uma razão de ser. Fui descobrir isso depois, mas só que eu já estava num caminho que para mim era, vamos dizer, satisfatório mesmo, né? Que me mostrava com mais luz que eu precisaria entender, né? Mas você vê, se talvez lá atrás, né, tivesse estudado mais, ia falar, não, jamais você é espírita, jamais. Não, aí eu vou ficar aqui. Não quer dizer que isso não foi isso que me trouxe, né, para o espiritismo, né? Mas eu deixei de aprender. Eu acho que eu tenho uma experiência parecida com essa, porque eu respeito mais o catolicismo agora que eu sou espírita do que na época que eu era católico. Aquilo me causava uma estranheza, um desconforto, né? Não satisfazia os meus anseios. E eu me afastei, de certa forma. Quando eu vim para o Espiritismo, eu falei, não, peraí, o catolicismo tem uma missão gigantesca de conduzir muita gente para o conhecimento espiritual. E aquela coisa, né? A gente, né, era católico, mas nem ia na igreja. Né? Sim. Então era assim, então, agora a gente aqui, né, na fraternidade está aqui segunda, terça, quinta. Não é Tá peso, presente, não é obrigação. Sem nenhum, só com compromisso, mas uma sem leveza. uma obrigação, sem dizer, não, mas eu tenho que ir. Não, você vem naturalmente, né, meu? Até brinquei com você essa semana, né? Pô, Leonel, faz umas 3 semanas que você não aparece aqui. E tá? eu não estava aguentando mais, longe. Uma coisa que eu queria frisar, que algumas pessoas se incomodam muito, que a gente fala, não, porque a fraternidade acolhe, porque a fraternidade é isso, porque a fraternidade é aquilo, como se a gente estivesse exaltando o nome do Centro Espírita Fraternidade da Luz. Não é isso. Né? A gente está despersonalizando o trabalho. Exato. Né? Exato. Não é assim, a gente não vem aqui porque, nossa, tem um médium aqui forte.
né? Um passista maravilhoso, uma pessoa que faz o fenômeno. Que legal você tocar nesse assunto. O Januário, ele realiza coisas. Não é por isso que a gente vem aqui, é porque o grupo de pessoas que se reúne aqui dá o melhor de si, com sinceridade, para fazer um bom trabalho, para talvez ser útil para alguém. Isso é que é falar. É um grupo de pessoas com a mesma intenção. Isso, né? Isso é muito bom. Não é o local, não é o prédio, não é nada disso. É o grupo de pessoas que se reúne e fala: poxa, a gente precisa ajudar de alguma forma a retribuir tudo que a gente já teve. E a gente nem teve consciência de que foi dado para a gente. E agregando mais pessoas, né? Eu acho que esse que é o que você está falando, né? Quando é individual, é individual. Quando é grupo, quanto mais melhor, né? Quanto mais gente, mais diversidade, mais pensamentos diferentes, mais capacidade de ajudar. Eu acho que isso que também a gente perde às vezes, né? Porque eu entendo que é o que a gente está falando, a religião ou várias tem esse caminho individual. A iluminação, o hinduísmo, outras religiões, mesmo o catolicismo, né? O indivíduo fazendo essa jornada. Mas eu acho que cada vez mais a gente precisa ser coletivo, né? Acho que a gente está precisando. Eu acho que hoje o mundo é muito individual. Se a gente puder acolher de alguma maneira, né? Ouvir o outro, ter empatia ali, eu acho que hoje é não tem como se iluminar sozinho, não é? Eu achava que era muito egoísmo. Eu evoluo individualmente, eu melhoro. Mas isso é ser muito egoísta, só eu. Mas aí você percebe que você só evolui através do outro. Você só se conhece quando você se coloca numa situação para saber a sua reação. Né? Você só se conhece quando você presta atenção em si e para de olhar para o outro. Né? O outro é um degrau para a subida, mas você não vai pisar em cima de ninguém. Você vai tentar oferecer alguma ajuda. Você não vai ajudar, porque é muita pretensão. Eu curo, eu ajudo. Eu não resolvo nem as minhas questões, não é isso? Jesus já falava que quem te curou foi a sua fé. E você vê assim que cada pessoa, né, tem uma potencialidade, né? E quando ela descobre isso, e eu vou me permitir falar de você um pouquinho. Vou falar na sua frente, já que estamos juntos. Gravado ainda, aí ferrou. O Leonel aqui na Fraternidade descobriu assim, uma coisa fantástica, o valor da palavra. Você faz uma palestra assim que toca realmente o coração das pessoas, porque você traz a palavra, sabe, vou usar o termo, com doçura, com sabedoria, sabe, com o seu jeito tranquilo de falar. E assim é uma coisa maravilhosa, Leonel, verdade. Eu acho que assim, aqui na Fraternidade você encontrou assim, essa parte, sabe, da palestra de levar a mensagem, que é o mais importante, né? Eu falo, que nem hoje, nós estamos fazendo um trabalho de cura espiritual. É um trabalho de energético, né, de energia, de tratamento, de passe, mas a palavra primeira lá que é na palestra é o que vai fazer a mudança que a pessoa precisa, que vai preparar a pessoa para ir lá no passe, no tratamento, né? Sim. E isso você faz realmente com maestria. Eu sei que você foi assim muito bacana evoluindo, sabe? Que legal. Você vê que você foi estudando, foi se aperfeiçoando. E hoje é bem bacana. Quando eu cheguei aqui, e você tinha me proposto fazer uma palestra, e eu fiquei muito preocupado. Eu falei, Jana, mas se eu cometer um erro, o que você me disse? Volta no dia seguinte e corrige. E se eu cometer mais erros? Na próxima semana você vem e corrige. Que é o processo de aprender, né? Não ter a pretensão de acertar. Se você não tiver a oportunidade de falar, nunca vai saber. Não, né? vai saber. E é uma responsabilidade enorme, porque eu sei o que pode ocasionar uma palavra mal colocada. Sim, sem dúvida. Né? E eu fiquei bem receoso, porque não é um trabalho de escola. Eu acho que eu já falei isso outras vezes. Não é um trabalho de escola onde você lê um livro, decora, faz um resumo de chaves, vê as ideias mais importantes e expõe. Não. Você está falando do assunto mais importante da nossa vida, né? Vai falar de Jesus. E ele mesmo falou, quando 2 ou mais estiverem reunidos, eu estarei lá. Você vai falar de Jesus da frente dele. Então, é alguma coisa, né, que é a ser considerada. Então, a minha preocupação é honrar o tempo que as pessoas vêm aqui. Exatamente. Né, e oferecer material que não sou eu que faz. Eu só transmito o que Jesus, Kardec e Chico escreveram e disseram. Então, quem gosta do que eu falo, não gosta de mim, gosta de Jesus e Kardec, né, e de Chico Xavier. E eles têm muita coisa para dizer. Então, é material para refletir durante a semana, tentar agir de forma diferente, em conformidade com esses valores que para muitas pessoas
são valores novos. Né? Para a gente também, eu estou aqui há 20 anos, é novo, tudo é muito novo. Né? A gente está arranhando ainda no que eles deixaram para a gente. Mas a minha preocupação é essa, é levar a mensagem, né? É dar algum material para reflexão. Né? Isso que eu te falei, sem dúvida, né? Vou até já... De forma alguma desmerece os nossos palestrantes, que são todos num nível assim que eu acho excepcional. Sem dúvida. Cada um de uma forma de colocar, Exato. Mas a gente vê que todos com muita preocupação em levar a palavra. Né? Isso é bem, bem bacana. Né? Então, assim, eu achei legal. E todos que hoje fazem, eu convidei como fiz com você. Vamos fazer? Não sei, vamos lá. E eu vejo que todos que vieram, não, no primeiro momento, mas eu nunca fiz, vai fazer. Né? Quando a gente começou com as palestras, eu conversando com um amigo, ele falou assim, mas pensa num padre. Um padre para ir até o altar e fazer uma homilia, né? Fazer uma lição, mandar uma mensagem, ele estudou muito, ele estudou anos. Aí ele falou, você tem toda a razão. Né? Ele se preparou para isso. E é por isso que eu vivo com o livro na mão. Eu brinco que assim que eu desencarnar e eu me reaproximar, se eu tiver com o livro na mão, pode ter certeza, sou eu mesmo. Eu vou continuar com o livro do outro lado. É porque a gente precisa se preparar para dar o melhor para as pessoas que vêm aqui buscar. Exato. E para a gente, né? O trabalho é esse também, né? A gente se auto-aperfeiçoando sempre, né? E a leitura é muito importante. E a gente fala muito isso, né? Acho que é legal você trazer isso, Leonel, que hoje as pessoas têm ainda muita dificuldade de ler, principalmente redes sociais, internet, né? Séries que não acabam mais, né? E as pessoas precisam gastar esse tempo, né? Esse foco. Eu até escrevi um texto sobre isso, né? Dizendo exatamente isso. Muitas pessoas vêm falar assim, nossa, a internet prejudicou, eu não consigo ler agora uma página. Mas quantos livros você lia antes? Então, será que não é uma desculpa? Né? Será que não é uma fuga que a gente está tendo? A gente tem que ter um entretenimento, mas quanto você gasta podendo se ler, se aperfeiçoar, né? Ou meditar, ou fazer um trabalho com você? Então, acho que é legal esse tema também que você está trazendo, que eu e o Leonardo a gente tem falando muito, que hoje eu também entendo um pouco diferente o papel do espiritismo ou da casa espírita, que não é... Ele é multifacetado, né? Então tem pessoas que a gente falou, vem porque está passando uma dor, um luto, uma perda, querem receber um acolhimento, pessoas que estão em dificuldade, seja qual for, né? De relacionamento, de carreira, de doença, né? E tem também aquelas pessoas que querem vir para se aperfeiçoar, para aprender algo novo. E eu acho que a gente tem que abrir também, lembrar também dessa pessoa, né? Porque eu acho que assim, a gente tem uma preocupação muito grande, que é legal que você está falando. Eu venho na palestra sabendo que talvez tem uma pessoa ali que está passando um momento difícil e quero dar a palavra para ela. Mas tem uma pessoa ali que não está, às vezes, passando um momento difícil, ela quer algo para aprender. Sim. E é legal ter essa diversidade de palestrantes com diversas preocupações para a gente atender o máximo que for. Né? Lógico que eu estou, às vezes, desesperado e alguém vem trazer um conhecimento novo, pode me ajudar também. Né? Ou eu estou ali, não estou passando uma dificuldade no momento e alguém vem falar sobre uma dificuldade que eu já passei ou que eu vou passar e vai servir para mim. Então, acho que é legal essa e a gente, postura. Inclusive, ter a percepção que a pessoa ela pode chegar aqui pela dor, mas a dor vai passar. Exato. E aí pode ser o momento dela falar assim, não, minha dor já passou, agora eu quero aprender e modificar. Né? Então, a pessoa não vai vir aqui 20 anos sentindo dor, senão... É sentido. Não é verdade? Sim. Agora ela vem um tempo realmente naquela que você falou da perda, do relacionamento, dos problemas financeiros, né? Só que aquele momento passa. Quando passa, o que nós temos a oferecer? Para mim, eu vou dizer, a palavra. Exato. A boa palestra, o bom acolhimento, o tratamento adequado e sério, é o que a gente precisa trazer. Porque as pessoas chegam aqui com uma variedade de necessidades e a gente precisa servir às necessidades. Exatamente. Antes de falar para a pessoa, falar, olha, escolhe o seu caminho. O choque é tão grande, né? Às vezes elas ficam devastadas com qualquer coisa, qualquer problema. Porque não tem estrutura, não tem fortaleza para enfrentar. Exato. E a ideia é fortalecer essa pessoa, assim como a gente chegou aqui pequenininho, né? Eu cheguei aqui me arrastando. Né? Se eu conseguir... Todos podem. Todos podem. Lógico. Todos podem.
E eu acho que é importante a gente falar sobre isso, né? Acho que a gente fala pouco aqui na casa sobre esse ponto, né? Lógico que tem os cursos, tratamentos, mas é legal isso que o Leonardo está trazendo exatamente, né? E que você falou também, né, Januário? Às vezes a dor passa e agora? Porque tem muita gente que vem na casa exatamente com uma dor e resolve e não volta mais. Sim. Será que também ela não volta mais porque ela não vê mais propósito? Sim. Né? Então resolveu, mas e agora? Agora tá bom, né? Não tem mais um desafio ali, o que você falou. Será que não é o momento talvez de agora se preparar para o próximo? Porque o próximo desafio vai vir, né? Não tem como. Né? Então acho que é legal essa ideia também, né, de uma preparação. Porque o horizonte da gente ele é muito restrito ao problema que a gente está vivendo. Então eu estou com dor, eu quero uma cura. Me curei, tá bom para mim. Né? Sim. Mas será que não tem mais? Alguma coisa mais desafiadora, alguma coisa maior, alguma coisa melhor? Tem. Às vezes as pessoas se distraem, é natural. Sim. Quantas vezes a gente foi e voltou a vida toda até falar, não, eu me achei aqui e vou ficar. Né? Muitas vezes. Porque essa busca, assim, essa busca, eu falo, da religião, passa por todo mundo, né? Sim. Todo mundo já deu um pezinho lá na igreja evangélica, na católica, foi na Umbanda, no candomblé, foi no budismo. Ué, eu acho tem que bom buscar, isso, eu acho porque excelente, é uma procura, né? não mas é que a uma pessoa, instabilidade. Então, mas o ideal é que a procurando. pessoa encontre, né? Sim. E quando encontrar, de novo, faz o caminho. Experimenta. Você não vai encontrar hoje, falar que você falou, vai se converter, né? Eu gosto muito da história de Paulo, né? Paulo fez aquela conversão nas portas de Damasco, né? Ele se converteu, naquele momento ele fez uma conversão. Só que ele só se santificou o resto da vida. Quando eu falo santificação, não estou falando de ser santo. Sim. Mas ele foi melhorando quando? Quando ele foi para o deserto, ficou um tempo lá, começou a trabalhar o nome né, trazer a mensagem do Cristo. Quer dizer, ele se converteu. Mas o caminho dele depois foi o mais penoso, vamos dizer assim. Foi o mais difícil, né? Mas ele conseguiu, né? Então não adianta, você falou, a gente vai lá, agora eu me converti. Sei lá, entra na piscina, se batiza, sem problema. Faz um ritual lá de, né? Não tem problema, eu acho que eu diria todo mundo. Só que lá é só uma conversão. Sim. Aí é a hora que você começa a trilhar o caminho. Né? Exato. Essa é a mudança, né? E muito legal que nessa jornada, de novo que a gente está falando, nessa busca, eu particularmente aprendi um pouco sobre isso, né? Hoje no mundo que a gente vive, a gente busca através dos resultados uma identidade, né? Então, que a gente estava até falando, então, é o meu carro, é a minha conta, a minha empresa, o meu trabalho, né? E quando a gente não tem, a gente se frustra, né? Muito. Porque às vezes você investe tempo e energia, né? Natural, como muitas pessoas, investe tempo e energia ali para ganhar dinheiro, para ter sucesso, para ter status, e não vem porque o mundo não é só a lei da atração ou esforço, tem outras questões aí, né, do mundo. E aí eu sempre me perguntava assim, o que eu posso investir em algo que eu vou ter 100% de resultado positivo? E é o conhecimento, desenvolver virtudes, né? Sim. O caminho das virtudes. Você desenvolver a coragem, você desenvolver a disciplina, você desenvolver a inteligência, o conhecimento é algo que é 100% de resultado positivo. Né? E isso vai te trazer para a vida uma resiliência, né? Uma capacidade de adaptação em frente aos problemas, entendimento e aceitação. Então, acho que isso é muito bacana. Né? A gente também mostrar isso para as pessoas. A gente carrega uns valores que a gente herdou dos pais e, por honrar o ensinamento, a gente não larga daqueles valores. Então, eu tenho que estudar, realmente tem. Eu tenho que ter uma profissão, realmente tem. Eu tenho que ganhar muito dinheiro e ser bem-sucedido. Tá bom, mas aí eu já estou honrando uma tradição. Que eu não tenho que ficar rico, eu não tenho que ser bem-sucedido materialmente, ser infeliz espiritualmente. Né? Então a gente carrega por muito tempo e a gente se esforça por muito tempo para ter crenças, tudo isso. Né? As crenças que e aí nos a gente limitam, acaba né? validando aquilo que a gente, né, nem concorda, mas o esforço tão grande, fala, poxa, mas eu esforcei tanto para conseguir isso, agora eu vou desprezar tudo. Então é difícil a gente mudar de direção. Exige um esforço grande, exige coragem. Eu fiz errado por muito tempo da minha vida. Não é qualquer um que admite isso. Sim. Né? Eu fiz errado. Eu lamento não ter ficado com a minha empresa, mas eu sou rico, então tudo bem.
né? Eu lamento não ter ficado com a minha família, trabalhei demais. Agora eu sou rico, bom, está compensado. Não está. Não é, né? exato. Não, eu estou rico, mas eu não fui feliz. Eu errei. Né? Eu quero fazer diferente. A partir de agora ou na próxima, né? Encarnação, não importa, mas eu quero um caminho diferente. E isso não é qualquer um que tem. Exato. E é isso que a gente está falando, não só leituras, palestras, a casa, trazem essa reflexão do dia a dia, né? Que a gente sempre fala que tem que pagar a conta, tem que, lógico, viajar, tem que experimentar as coisas do mundo, isso depende do seu sucesso no mundo, mas ter essa reflexão sobre o que realmente é real, né? O que realmente faz a diferença. Eu acho que isso é muito Acho que é bacana. o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, do erudito, tá citando até capítulo agora. Viu só que maravilha. É porque no domingo a gente conversou. Você fez a palestra sobre isso e está tirando uma aqui, né? Tava no bolso. Tem A cola não saiu da mão até agora. Não, mas tá aqui. Que tem uma instrução dos Espíritos que diz o seguinte: o homem no mundo. O homem no mundo tem que viver como vivem os homens. Exato. Então ele tem que trabalhar, ele tem que se relacionar com as pessoas e com as situações Progredir. onde ele foi colocado. Né? Ninguém exige que as pessoas reneguem o mundo, subam a montanha no gelo e fiquem meditando e abandonem. Pegue a sua cruz, as suas responsabilidades, não despreze as suas responsabilidades e siga Jesus. Né? E tente cumprir as suas responsabilidades com os valores que Jesus deixou. É isso. Ninguém exige santidade nem perfeição, né? Nem renúncia de tudo que é bom, né? Ou de tudo que está lá para que a gente aprenda. Não, é uma vida normal. Então, que é dada para a gente aprender. Tanto se falar, eu nasci rico. Ótimo! O que você vai fazer com a sua riqueza? Não é para você esbanjar, nem para você sair fazendo, dando dinheiro para todo mundo. Não é assim que funciona. Né? Como que a você, gente tem. Como você usa, né? O que você tem. O uso que a gente dá para as coisas é muito mais importante do que o que a gente tem. É que nem a gente vê hoje, né? Quantas pessoas inteligentes mesmo, né? De um raciocínio rápido, de uma, vou dizer até de um carisma, uma coisa grandiosa, e fazem tantas besteiras, né? Não é verdade, né? Sim. Então, não adianta só ser inteligente, né? Tem que saber como vou usar a minha inteligência, né? O meu raciocínio. Essa intelectualidade, a fama que essas pessoas conquistam, dão a elas uma sensação, uma vaidade, né? Elas se vangloriam e não conseguem ver um outro caminho. Então elas se convencem que estão certas. À noite choram no travesseiro, né? Ah, deve chorar, viu? Infelizmente, né? Eu gostaria que elas fossem realmente felizes, mas elas choram, porque é um vazio tão grande. Vazio que eu já experimentei. Né? Não sou famoso, nem rico, nem nada, mas você deita a cabeça e fala, mesmo, a vida é só isso. Oh, que triste. Exato. Tem que refletir. Muito bacana. Você trouxe 2 livros aí? Você quer citar para o pessoal em na casa? verdade, sim, sem dúvida. Na verdade, como hoje é dia de cura aqui na Fraternidade, tem 2 capítulos aqui que são muito importantes para mim. Né? São 2 livros do Chico, Vozes do Grande Além, que é um livro que ele psicofonou, foi gravado e depois essas gravações foram transcritas. E outro é Estante da Vida, pelo Irmão X, que fala sobre curas, né? Algumas histórias, entre elas curas. E eu trouxe 2 para se a gente fosse conversar, para citar, e vem sempre uma pergunta interessante, né? Que é assim, um mau espírito pode nos fazer bem? Um bom espírito pode nos fazer o mal? Né? São perguntas interessantes, né? Uhum. E aqui o livro mostra e expõe para a gente o que é o bem e o que é o mal para a gente. Às vezes a gente fala assim, eu quero ganhar dinheiro. Um mau espírito ou um bom espírito pode ajudar a gente a ganhar dinheiro. Eles têm as suas intenções depois disso. Né? Mas a gente acha que ganhar dinheiro, ser beneficiado de alguma forma, é um bem. E às vezes não. Né? É um disfarce para nos afastar do nosso verdadeiro propósito aqui. E aí a gente encontra aquele vazio no futuro. Aí eu me sacrifiquei, eu ganhei o mundo todo e perdi o objetivo da minha existência. A essência. Aí, né, às vezes. eu repico aqui Paulo, né? Tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Exato. Né? Exato. E são histórias verídicas, né, que o Chico coloca aqui para a gente, o Irmão X,
que se aproximam muito do nosso dia a dia, né? E do dia a dia das pessoas com quem a gente conversa. Às vezes a gente lê uma lição dessa, vem aqui, conversa com uma pessoa que vem fazer uma orientação fraterna, assim, não é possível. Alguém me conduziu até aqui para falar exatamente isso para essa pessoa, eu me preparei para isso, né? Então eu nunca me canso dos livros do Chico, nunca. Que legal. Nunca. Sempre tem um detalhe. Se eu ler 3 vezes o mesmo livro, eu vou ser diferente cada vez que eu enfrentar uma lição. Nunca é o mesmo livro, nunca é o mesmo leitor. Né? Lógico que entre uma leitura e outra a gente tem que viver um pouco, né, para crescer. Para mudar, né? Para mudar, senão, Lógico, né? senão É só decorar. continua. Mas os livros até da doutrina, né? Você lê e quando você vai ler de novo alguma pergunta lá do Livro dos Espíritos, você fala, caramba, eu li já essa pergunta, mas gozado, agora tive um novo entendimento, né? Eu nem falo um novo entendimento, complemento daquilo que você já entendeu, né? Sim. Então os livros são isso, né? E tem mais uma intenção de eu andar sempre com um livro ou doutrinário ou um livro espírita bom. O próprio Divaldo falava, você quer espantar os obsessores? Fique com o livro e leia o livro. Se não espantar no pensamento, taca o livro no obsessor. Exatamente. Aplica o evangelho com energia, que nem o Chico falava. Por quê? Porque eles não suportam disciplina, limpeza, organização, esforço para melhoria. Sim. Né? Pensa, eles não suportam isso. E eu me lembrei daquele costume que alguns religiosos têm de deixar uma Bíblia aberta dentro de casa num determinado salmo ou capítulo. É mais ou menos isso mesmo. Né? É que a gente fica conectado lendo, nosso pensamento está conectado com a lição do livro. Às vezes aquele livro só aberto serve para um espírito que vem aqui. O que é isso mesmo? Ele dá uma lida, ele lê um salmo, ele aprende alguma coisa, né? E acaba, de certa forma, protegendo o ambiente. E dentro até dos nossos pensamentos, né? O quanto um livro que você pega para ler, você se concentra naquilo, né? Olha como você despolui, né? Os pensamentos. Exato. Aí você começa a gostar, começa de Paulo. Né, ler e falar, puxa, né? Está ocupando um tempo precioso. No colégio, quando eu estudava, a gente era obrigado a ler algumas obras, né? Machado e uma série de coisas. Quando eu li uma obra, eu ficava encantado, porque é como se eu estivesse dentro da cabeça do Machado de Assis. Eu falei, ele estava na mesma distância de escrever aquele capítulo daquele livro que eu estou lendo. É como se eu estivesse sentado no lugar dele, né? Então era uma conexão estranha. Eu falei, nossa, eu converso com os mortos, né? Através dos livros deles. Assim como ver um quadro num museu, você está na mesma com o original, você está na mesma distância da mão do artista que há 300, 400 anos pintou. Então tem gente que não sente isso, né? Mas tem gente que fala, que maravilha, que oportunidade é essa? Então gastar um pouco de tempo, né? Absorvendo esse tipo de coisa, sentindo esse prazer. Porque uma coisa é muito importante. Uma coisa é ver, outra coisa é contemplar. Né? Alguém falar assim, nossa, eu fui viajar, vi uma paisagem maravilhosa. Outro vai viajar, nossa, mas um monte de mato. Né? Cada um contemplou de forma diferente, né? Quando você falou de um quadro, né? Você pode olhar e falar, sem sentido, uma pintura. Mas quando você começa a contemplar, né, as pinceladas, né, as cores... Aí você estuda a época. Aí você fala, qual foi a condição que ele pintou esse quadro? História, ele estava, onde ele morava. O cara não tinha a tinta pronta como tem hoje, que você compra lá, você tinha que fazer. Quer dizer, lindo isso. Isso é contemplar, né? E hoje eu falo que as pessoas perderam, né, perderam o contemplar, né? Elas estão distraídas, né? As pessoas não perderam esse valor, que a riqueza que a gente encontra fora é proporcional à riqueza que você tem dentro. Exatamente. Aquilo que Jesus falava, os teus olhos te tornam você bom, porque é o valor que você traz dentro de si. Você olha alguma coisa e se encanta. Não, o encantamento já está lá, dentro de você, você só deixa ele sair. E as pessoas não cultivam isso. Eu não cultivava isso por muito tempo, ficava automático, né? O que tem que fazer? Tem que estudar, vamos estudar. Tem que trabalhar, vamos trabalhar. Tem que trocar de carro, vamos trocar de carro. Aí passou, já satisfez, é isso? Cansou? Então tem coisa nova, tem coisa melhor. O que a gente falou, né? O que tem ali que vai te engrandecer e ninguém vai tirar, né? Que é teu. Isso eu acho que é muito bacana, né? Minha mãe falava, quando era molequinho, falou assim, 2 coisas, filho. Seu sorriso é seu cartão de visitas. Cuide dos seus dentes. Segunda coisa, o que você aprender, ninguém te tira. É algo que fica, não adianta, né?
E é isso que eu acho que é reforçando aqui, a gente trazer cada vez mais, né? Porque hoje é o que a gente falou, o imediatismo, não só imediatismo, mas respostas prontas. Sim. Né? Todo mundo hoje quer isso. Tanto que você vê, tem muitos vídeos, a gente está colocando esse daqui no YouTube, mas tem muitos vídeos onde as pessoas explicam os livros ou leem para... Quando você lê e você tem a visão de outra pessoa, é muito bacana porque você confronta a sua visão. Quando você não leu, aquilo não te enriquece tanto. Sim. Né? E hoje as pessoas querem isso, né? 5 dicas, 3, né? E querem respostas prontas. E a vida não tem resposta pronta, né? Então é o que a gente está falando. Às vezes a pessoa vem, mas o que eu faço? Minha vida vai dar certo, não vai? Lógico, né? A gente sempre torce para que dê. Mas você se permitir construir, chegar nessa resposta por você é o que faz a diferença. Só a vida vai mostrar se vai dar certo ou não. Se você não viver... Não tem jeito. Não tem resposta. Então, essa preparação, esse caminho, eu acho que é muito importante, né? E aí, de novo, uma reflexão que eu também interna tenho. Lógico, esse espaço que a gente está tendo aqui é de uma casa espírita, então a gente acaba falando de espiritismo. E às vezes eu vejo no centro, a gente tem discutido muito, na internet está se falando muito sobre o movimento espírita, né? E às vezes eu sinto falta nisso, de o espiritismo ser uma escola. Né? Uma escola para a vida. Então, tem o Evangelho, tem muita coisa lá que faz parte, o Livro dos Espíritos, mas o que mais o Espiritismo podia oferecer como uma escola de vida? Ter aulas de filosofia, ter aulas de virtude, sabe? Vai lá fazer o curso de passe, fica lá 4 anos lendo os livros do Kardec, não é uma crítica, mas uma reflexão. Sim. Mas o que isso está te preparando para a vida? Né? Você assistir uma palestra de 10 minutos, 15, 20, te ajuda naquela semana, mas e para a vida? Né, ter coisas voltadas ao desenvolvimento humano. Sim. Que às vezes a gente, lógico, o Evangelho é muito bacana, a gente lê, a gente sempre aprende, mas não tem algo realmente concreto que possa nos ajudar a se desenvolver. Tem, né, mas são ainda se torna ali na mesma lição, na mesma reflexão. Então eu acho que falta também isso para as pessoas que buscam conhecimento e transformação, né? Eu acho que, de certa forma, para aliviar um pouco o sofrimento de aprender, devia existir, a gente devia criar alguma coisa estruturada para a gente poder crescer. O problema é que a frequência no centro espírita ela é muito flutuante. Então, você tem algumas pessoas que crescem, né, dia a dia, tem outras que vêm de vez em quando, tem outras que vêm uma vez e nunca mais. Então, é difícil, numa palestra pública, a gente crescer por respeito a essa população. Então, numa exposição espírita, você tem metade do auditório de pessoas que são muito estudiosas. E elas não podem ouvir conceitos básicos toda vez que existe uma palestra. A gente tem palestra quase todo dia aqui. Né? É uma falta de respeito para quem já está mais à frente. De qualquer forma, de outra forma, você não pode ser muito profundo num determinado assunto, porque você vai espantar a pessoa iniciante. Ela vai falar, é um bando de doidos, eles estão falando de materialização, isso não existe, né? Essa coisa toda. Então, é difícil esse cuidado, né, do que passa, né? Realmente. É muito difícil, porque não existe curso para ser filho, não existe curso para ser marido, não existe curso. Exato. Só vivenciando. A gente aprende vivendo, aprende... E essa em muitas vidas. É o jeito. É bem difícil. Seria muito bacana, né? Principalmente para os jovens, né? Porque a gente vive um tempo fazendo errado para depois corrigir. Se a gente conseguisse, de alguma forma, devagarzinho, tentar fazer o melhor, fazer o certo, o sofrimento e a aflição seria bem reduzido. Mas é uma luta faz parte, né? Davi e Golias. É difícil. Muito bom, Leonel. Muito bom o papo aqui que a gente teve, né? Essa reflexão é muito... Eu acho que cada vez mais a gente tem feito esses podcasts com as pessoas diferentes. A gente estava até comentando isso hoje. E é isso que a gente está falando, né? Isso vai tocando cada pessoa naquele necessidade que ela tem, né? Então, como é diversificado, a gente consegue, com cada história, com cada conhecimento, com cada bate-papo, a gente poder fazer essa reflexão. E é muito bacana também a gente poder ir para essa linha. Muito, muito obrigado pela presença. Eu é que agradeço. Eu sei que tem gente que está distante da casa, da Fraternidade da Luz, e a gente sempre recomenda, onde quer que você esteja, mesmo que você não seja espírita e não queira se aproximar do espiritismo, não se afaste de Jesus. Esse é o nosso grande modelo.
Se por acaso você simpatizar com o espiritismo, procure um centro espírita sério. O que é o centro espírita sério na nossa concepção? Não te cobra, não te pede, não te julga, não te obriga. Só tem a te oferecer. Oferecer uma palavra, oferecer um conhecimento, oferecer um livro, né? Um acolhimento, um companheirismo, um exemplo de esforço, não um exemplo de perfeição, mas um exemplo de esforço na mesma direção. Procure, porque às vezes a gente está em aflição e acha que está sozinho, né? E tem muita gente na mesma condição. E às vezes a gente acha que já deu um passo acima, mas tem muita gente muito mais acima que está disposto a ajudar a gente, né? Aqui na Fraternidade é um grande exemplo disso. As pessoas, elas têm depois que elas ficam aqui um tempinho, elas têm vontade de colaborar, de retribuir. Querem estar participando da casa. Nossa, ninguém acabei agora, antes pedir. da gente começar o podcast, com uma pessoa se prontificam. Frequentadora há 2 anos na casa. Hoje veio falar comigo: ô, senhor Leonardo, tudo bem? Como eu queria trabalhar na casa. O que precisa? Falei: seu tempo. Que dia você pode vir? É isso. Ela falou: pode ser terça-feira à tarde? Pode. Venha, nós vamos ver como você pode trabalhar. E cada um tem um talento, né? Que pode mas aplicar. Tem gente que sabe fazer decoração, tem gente que sabe roçar o quintal, tem gente que consegue cesta básica. Não importa. De alguma forma vai tem ajudar. necessidade para toda generosidade, tem uma necessidade. É só se apresentar. Vai somar, isso aí. Mas... Muito bom. Januário, palavras finais? Não, estou super bem. Gostei muito desse bate-papo com o Leonel, porque é uma pessoa... Eu falo mesmo, muito, assim, bastante culta, bastante estudiosa, e é gostoso falar, né, com uma pessoa que tem esse conhecimento, né? Então, gratidão por você estar aqui, Leonel. Eu que agradeço pela confiança, mais uma vez. Pelas palestras que coragem, você faz, pela coragem. pelos atendimentos fraternos que você faz. Então, está sempre aqui atuante na casa, Fico né? feliz. E quando você não vem, faz falta. Para mim também, com certeza. Isso aí, gente. Muito obrigado. Não esqueçam de curtir, compartilhar. Se você gostou, mande seu comentário aqui. A gente lê nos próximos episódios. Fiquem com a gente. Um grande abraço.